Salve, eu sou o Padre Francisco. Essa é a meditação do Evangelho desta quarta-feira da 22ª Semana do Tempo Comum. O Evangelho se encontra em São Lucas, capítulo 4, 38 a 44, e diz o seguinte: Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Queridos irmãos, o início do Evangelho se dá com a cura da sogra de Pedro. E como por um milagre, de fato foi um milagre, porque Cristo ele age e faz o seu prodígio. Lembremos que os milagres de Jesus, os seus prodígios, atestam a sua identidade. O Messias seria aquele que faria prodígios, é também chamado o taumaturgo. E aí esse prodígio que se dá é a cura da sogra de Pedro. Ao invés de ficar quietinha lá ou simplesmente comemorando, ela se coloca a serviço dos apóstolos. Quantas vezes nós nos colocamos em uma posição cômoda depois de recebermos uma graça alcançada? Esquecemos de Deus, não rezamos mais, e aquela piedade que vem na hora do sofrimento e da dor, ela se dilui de novo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Devemos seguir o exemplo da sogra de Pedro, que logo que teve a sua cura, se colocou a serviço dos demais. E Cristo se coloca no Evangelho de hoje como aquele que cura os males, aquele em que reside a cura tanto dos males daqueles que sofrem no corpo, quanto daqueles que sofrem na alma. Na nossa tentativa de tentar controlar as coisas, muitas vezes nós pedimos ajuda a tantas pessoas, ao vizinho, pai, mãe, irmão, mas a Deus nós acabamos fazendo com que Ele seja apenas um espectador da nossa vida. Não pode. É preciso sempre pedirmos ajuda em primeiro lugar a nosso Senhor Jesus Cristo, que veio pela nossa salvação, que quer que tenhamos vida e vida em abundância. E aí tem um fato curioso que se repete no Evangelho outras vezes, que os demônios professam a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Parece mentira, mas eles reconhecem a autoridade de nosso Senhor, tanto que nosso Senhor os domava ali e fazia com que permanecessem calados, porque não era a hora de nosso Senhor Jesus Cristo se revelar como Filho de Deus. Esse pequeno trecho em que um demônio reconhece a autoridade do Senhor e a sua divindade serve de analogia para o nosso contexto também, porque às vezes dentro da paróquia nós vemos demônios, vamos dizer assim, professar a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Que esses demônios não sejamos nós, que possamos ser conhecidos pela caridade, que é o vínculo que nos une solenemente a nosso Senhor Jesus Cristo, e em Cristo nos une às outras pessoas também. Imagine, se até os demônios professam a autoridade de Cristo sobre a sua existência, porque nós vamos lutar de maneira imatura e pueril por viver uma vida que pretende uma autonomia separada dessa autoridade. Se os demônios apresentavam uma fé em relação a nosso Senhor Jesus Cristo, ele apresentava uma autoridade em relação a eles. Ele fazia com que eles ficassem quietos, como eu disse, para que não fosse revelada a sua identidade. Saindo dali, nosso Senhor Jesus Cristo ele vai e se coloca num lugar deserto. Várias vezes no Evangelho nós vemos Cristo
tomando esse rumo de reservar-se e ficar ali um tempo em contemplação com o Pai. E penso eu que tem uma dica importante implícita aí, de nós, no cumprimento das nossas obrigações, da missão que Deus nos concedeu, também tirarmos algum tempo para um retiro, para estarmos somente na companhia de Deus, gozando do silêncio e da paz que vem da oração. Mas, Padre, eu não consigo ir a uma casa de retiro, não consigo ir ao mosteiro, nem tampouco à igreja. Olha, um templo que Deus gosta de habitar e se encontrar conosco é o templo do nosso coração. Se nós fecharmos os olhos, fazermos o sinal da cruz, aí está um lugar em que só habita a sua alma e Deus. Especialmente se você for batizado, o Espírito Santo habita de modo singular na sua alma, como uma marca eterna. Queridos irmãos, o Evangelho continua quando as multidões ali, seduzidas pela presença de Cristo, pela sua bondade, tentava impedir de que ele saísse daquele lugar. É bonito ver a comoção do povo e certamente se eu estivesse ali presenciando aquele momento, talvez eu estivesse ali engrossando o caldo no meio da multidão, impedindo que nosso Senhor Jesus Cristo fosse embora. Mas ele nos dá um exemplo de não nos apegarmos às consolações humanas. Nós não podemos orientar a nossa vida nem pela crítica, nem tampouco pelos elogios. As consolações humanas são um bom sinal, mas somente isso. Tem gente que se deixa elevar muito por causa do elogio e, em contrapartida, tem gente que se abate com muita facilidade em relação à crítica do outro. Nós não podemos nos deixar levar por essas consolações ou desolações humanas. Nós devemos lembrar que devemos conduzir e levar a bom termo a missão por nós recebida da parte de Deus. E nosso Senhor Jesus Cristo, ele sabia, tanto que ele disse que ele deveria anunciar a palavra de Deus em outras cidades, que era para aquilo que ele fora enviado. Devemos saber quem nós somos, a quem nós servimos e a verdade a que anunciamos. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos dê a graça de, assim como ele, irmos em missão, estarmos juntos das pessoas, nos anteciparmos às necessidades delas, não deixar nos consolar por consolações humanas, não nos apegarmos a essas consolações humanas no lugar da graça de Deus e, por fim, estarmos sempre orientados à nossa opção fundamental, que é a vida em nosso Senhor Jesus Cristo, o discipulado, o seguimento ao Senhor bem de perto. Que assim seja. Amém.